o papel da yoga com Maritza Rebouças. Ela é paciente de doenças raras, ela apresenta uma distonia, e ela é instrutora de yoga e do método Self-Healing, que vem fazendo um trabalho social maravilhoso no Instagram, onde várias pessoas estão melhorando com esse método dela, voluntariamente. Então, Maritza, seja muito bem-vinda, é com muita honra que eu te tenho aqui conosco. Olá, doutora Ana. Muito obrigada por estar participando, né? Receber esse convite. Para mim foi um prazer enorme estar aqui. E um ano passado eu tive a oportunidade de conhecê-la presencialmente, né? A gente teve esse mesmo evento que foi maravilhoso. Eu fiquei de queixo aberto, assim, de boca aberta, né? Porque, nossa, quanta coisa que eu não imaginava, né? Que poderia ter um profissional nessa área com essa visão tão ampla, que é justamente o que eu sentia, eu senti muita falta na minha caminhada, no meu trajeto, né? Então, vou me apresentar aqui, eu sou a Maritza, meu nome é Maritza Rebouças, eu sou instrutora de yoga e educadora do método Self-Healing, né? Então, eu comecei a minha trajetória de yoga já há muito tempo atrás. Então, a minha percepção de corpo, quando apareceu a distonia, foi de uma maneira tão sutil que eu comecei a observar as diferenças, os detalhes, né? Eu não conseguia baixar o rosto para enxaguar a boca, né? Para jogar a água para fora, depois de escovar o dente, ou colocar um brinco. Então, era uma coisa bem esquisita, né? E aí, isso foi em 2015. Quando foi em 2016, eu tive o diagnóstico, assim, por sorte, assim, foi muito curto, né? Vamos dizer assim, um ano. Foi um ano de procura, né? Atrás da resposta, por que estava, né? O pescoço virando involuntariamente, com muita tensão e espasmo, né? E aí eu tive 2 fisiatras que confirmaram, deram o diagnóstico, e dali para frente foi mais fácil, né, como paciente, buscar tratamento para minha questão. E assim, foi muito rico, apesar dos pesares, porque não é nada fácil ter uma distonia, ter algo diferente no corpo controlando você, como se fosse um mata-leão de uma luta de jiu-jitsu. Era isso que a impressão que eu tinha diariamente, né? Que alguém estava querendo quebrar meu pescoço. E assim, o próprio corpo quebrando o próprio pescoço, é uma coisa muito louca, né? Mas na minha encontrei várias respostas, né, de trabalho de corpo. Então, eu optei fazer a minha trajetória de uma maneira mais natural, né, sem utilizar botox, sem utilizar nenhum remédio alopático, né, nenhum remédio desse muito forte que o pessoal recomenda. Um neurologista até me prescreveu no período, né, mas eu acabei não tomando. Eu sou tão chata para remédio que desde criança, né, eu sempre tive muito medo por conta de alergia, que eu sempre tive muita alergia a remédio, e aí eu fico muito temerosa de tomar. Então, isso aí fez com que eu fosse atrás de outros parâmetros, e encontrei muita coisa no caminho. Dessas muitas coisas, além do yoga, que isso é a minha manutenção diária, né? Todo dia eu pratico. No meu processo, encontrei em 2017 o método Self-Healing, né? A Laura Canto, a minha instrutora na época, me convidou para participar do curso, lá em Rio Claro, em São Paulo, no interior, e fiz os 3 encontros, né, que são mais de 250 horas de aula e de conhecimento de corpo, que eu nunca tinha tido antes. Eu não sou da área de saúde, eu sou da área de publicidade, a minha formação na Universidade Federal de Pernambuco. Então, assim, nada a ver com a minha área. E aí, como paciente, né, eu acabei encontrando o self-healing, e foi um conhecimento ímpar, porque ele trouxe outras coisas que o yoga já não completava. Então, ele complementou. Por exemplo,
se eu fazia uma técnica respiratória de um jeito, sabia dos tempos, dos ritmos respiratórios do yoga, do pranayama, no self-healing eu aprendi como liberar o meu corpo para respirar melhor. Então, a questão da distonia é uma tensão involuntária, então, um excesso muscular de tensão. E muitas vezes essa região, que é o peitoral, ela está totalmente tensionada. Então, no self-healing, aprendi a soltar, né? A soltar, a liberar. E aí, nossa, quando eu descobri, né, uma dessas técnicas, eu digo, uau, eu tenho que contar para muita gente, né, da minha área, né, que tem o mesmo problema que o meu. E foi aí que eu abri um canal, primeiramente no Facebook, chamado Diário de um Toxicólogo Espasmódico. Depois eu abri o Distonia Cervical, Distonia Underline Cervical, no Instagram, que é esse que você me conhece, e no YouTube eu estou com Maritza Rebouças. Então, lá no YouTube, no meu canal, tem lá vários vídeos que eu gravava para mostrar para os médicos o que acontecia quando eu dirigia. Porque quando eu sentava na mesa do médico, o médico dizia assim, não, você está boa, pode ir para casa, não tem problema nenhum. Mas só que eu, quando começava a usar as minhas duas mãos para segurar uma panela, ou para segurar o guidão do carro, simplesmente meu pescoço tomava formas, né? Então, eu precisava comprovar. Tem muita desses vídeos, né? E o pessoal se identifica bastante quando entra, procura, né? Respostas no YouTube, todo mundo, né, procura. Então, eu acabei colocando todos os meus vídeos lá. E, bom, eu estou aqui a convite da doutora Ana, e eu quero compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, sobre como utilizar a respiração, né, tanto na visão do yoga, quanto na visão do método self-healing. E eu gostaria de dedicar essa área do self-healing à minha instrutora Laura Canto, que faleceu há 2 meses atrás, infelizmente por Covid. Ela já tinha mais de 20 anos na educação do método, e ela era terapeuta ocupacional, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiramente? Eu vou convidar vocês a observar essa caixa respiratória que você tem aí, colocar a mão nela, né? Então, a gente vai fazer um movimento para poder, internamente, se você sentir dificuldade de fazer em cima do teu tecido, você pode fazer interno. Então, o que a gente vai querer? Vou dar um exemplo aqui na minha mão. A gente vai fazer um movimento de rotação, só que a gente vai colar o dedo na pele, e essa rotação vai acontecer. Vai haver um deslizamento da pele em cima das costelas. Então, aqui eu vou dar curtinho, esse aqui eu vou dar só a dica para você fazer em casa depois, né? Porque a ideia é você fazer na caixa torácica inteira. Você vai, né, agora à noite, já aproveita, deita, e no seu ambiente você vai ter a possibilidade de fazer isso com mais calma, né, com mais amor ao seu corpo, e fazendo num ritmo que seja confortável para você. E vai observar, e vai respirar profundamente, observando como é que seu corpo reage a esse movimento, a essa liberação. A gente tem músculos aqui, ó, em volta, aqui na clavícula, que eles estão ligados facialmente pela fáscia, né, ligado indiretamente, né? Então, se eu trabalho nessa região abaixo da clavícula, eu não estou diretamente trabalhando no meu pescoço, mas eu trabalho longe. Então, eu estou liberando ali pertinho, né, esse músculo do pescoço. Então, eu trabalho liberando, né, numa distância assim que não provoque tanto, né? Se eu trabalhar direto aqui, às vezes no começo, nas crises, eu não queria nem que ninguém triscasse aqui. Então, eu trabalhava distante. Então, todo esse trabalho de liberação na caixa, eu consigo liberar indiretamente esse músculo do pescoço. Então, esse aqui é uma das técnicas muito legais que eu aprendi no método, que isso não tem no yoga, né? Então, foi uma forma da gente aprender a soltar, né? A soltar o corpo. Fora isso, o tapping. Você vai deixar o seu punho bem solto, bem soltinho, né? Não deixe o punho ser uma continuidade do seu antebraço, porque sendo assim, eu vou trazer muita tensão para cá e aí não vai valer de nada. Então, o punho solto, a munheca solta,
dando batidinhas no peitoral, na região dos ombros, na cabeça, em toda a caixa torácica, respirando. Você vai trazer também essa quebra de tensão, a tensão da própria distonia que distribui para o corpo inteiro. Lembra do punho solto, respiração, pode fazer sentado, apoiado na cadeira, pode fazer em pé, pode fazer deitado. Então, a sugestão é a mesma, eu faço no meu corpo inteiro. Não faço todo dia, faço sempre quando sinto necessidade, quando eu estou com alguma questão de tensão direcionada, eu vou lá e faço. Mas entendo que, num período de crise, eu não estou atualmente em crise, eu estou até um pouco tensa por conta da apresentação aqui, mas tudo bem. É uma coisa que é passageira, mas numa crise, né? Eu tive recentemente, por conta da pandemia, uma crise de distonia, né, cervical, que durou um mês e meio, mais ou menos. E aí, sim, eu coloco tudo em prática, né? Prática, a caminhada é uma das coisas que eu falo bastante para quem tem, né, distonia, que mantenha a sua caminhada, se possível, porque isso ajuda muito a conexão, né, como se houvesse uma ligação interna cerebral. Então, só vocês que são médicos que têm essa parte técnica para falar, mas aqui eu fico por aqui, não passo da teoria. Fico na prática. Então, a gente pode trabalhar todo o corpo. Então, eu faço no couro cabeludo, eu só não faço TAP na região do pescoço, mas eu faço em toda a caixa. Após isso, para não prolongar muito, né, estou dando uma dica, e assim, é um trabalho de corpo que leva, às vezes, 1 hora ou mais, né, de você se trabalhar. A gente vai para a respiração em si do yoga, né? Então, o que eu convido também a fechar os olhos, observar o seu corpo, observar a respiração profunda, como se fosse um copo, o seu corpo se transformasse num copo, do tronco lá para a região pélvica, lá para a região do quadril. Você vai preencher de baixo para cima. Vai inspirar, preenchendo o seu corpo de ar. É diferente, né? Um copo enchendo de ar. E na expiração, você vai soltar de cima para baixo. Agora, procure fazer isso devagar, soltando lentamente o ar. Então, você pode inspirar rapidamente, preencheu, e devagarinho você vai soltando o ar, bem lentamente. É o controle da soltura do ar que a gente acessa o nosso sistema de relaxamento. Então, essas técnicas são muito boas para quem está na crise, quem está no pós-crise, ou antes da crise também. E para quem não tem nada de distonia ou nenhum tipo de doença rara, também é muito bom, porque a gente vive na tensão, né? Então, eu digo para os meus alunos que a gente vive no sistema simpático, a gente vive na luta e fuga, porque a tensão é constante, sempre que houver um assunto que impacte, né, a emoção de maneira agressiva, o seu corpo reage imediatamente. Então, a musculatura, o fraco de quem tem distonia cervical se concentra aqui, nessa região, então há uma tensão exagerada nessa área. Mas quem não tem nada disso, né, quem não tem distonia ou outro tipo de doença rara, também sofre de tensão nessa região. E a respiração, eu digo sempre que é a chave. A respiração, ela é aquela que você não tem remédio, você está num local fechado, por exemplo, dentro de um avião, e a respiração é a única coisa que você pode, é uma carta na manga, desde que você tenha o conhecimento, né, e saiba aplicar. E aí é que eu vou frisando sempre para os meus alunos, né? A respiração, o tempo todo, está lá numa posição de yoga, respira. Por que acontece? As pessoas travam a respiração, e aí, quando não respira, não adianta nada aquela posição, não adianta nada a massagem. Então, é isso, assim, a minha pequena passagem, né, por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem lá no meu Instagram mais de 100 posts com técnicas, com práticas, né, variadas, tanto de yoga
tanto do método self-healing, e vocês podem ficar à vontade para praticar e qualquer coisa entrar em contato comigo, né? E é isso. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, Ana, de estar aqui e poder contribuir com o meu conhecimento. Muito obrigada, Maritza. É muito importante, né? Porque tem vários estudos que mostram exatamente muito que os psicólogos falam, né? É muito interessante o autoconhecimento, essa pausa que se dá para você conhecer o seu corpo, para você se conhecer, essa pausa que se dá no meio dessa correria absurda que é nosso dia a dia, né? Isso tudo se junta, né? E efetivamente já tem vários provado na literatura, né? Que o tanto que melhora, tanto que né? O mindfulness, o Deepak Chopra, ele me explicando, né? O que até tem desconto no convênio nos Estados Unidos, porque é uma medicina preventiva, né? Sim, a meditação é uma forma, né? É uma Você... das formas né, que junto. Muito obrigada, Maritza, foi muito bom. Obrigada. E